O nosso próximo palestrante é primeiro-tenente e assessor de meio ambiente da base hidrográfica da Marinha em Niterói, Rio de Janeiro. Gente nossa, da nossa Marinha, está conosco nessa manhã, e para fazer a palestra, Jonatas Malaguti Costa, engenheiro sanitarista e ambiental, com especialização em engenharia de segurança do trabalho e graduando em engenharia civil, na base da hidrografia da Marinha de Niterói, BHMN. Como primeiro-tenente, atua na função de assessor do meio ambiente, desenvolvendo todas as ações referentes ao sistema de gestão ambiental da base e no apoio ambiental às organizações militares do Complexo Naval da Ponta da Armação. Como analista ambiental da Fundação Israel Pinheiro, trabalhou no desenvolvimento de atividades no programa Minas Sem Lixões, através do termo de parceria com a Fundação Estadual de Meio Ambiente, FEAM, no período de 2009 a 2014. Na Faculdade Presidente Antônio Carlos, Unipac, atuou como professor dos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil, no período de 2011 a 2014. Com um currículo desse, uma salva de palmas, bem-vindo, tenente. Obrigado a todos. Antes de começar, aproveitando que falou sobre energia, isso não foi um assunto que eu iria falar, porque a gente tem um tempo curto, então a gente teve que priorizar algumas ações específicas lá da base. Mas é uma coisa que a gente se preocupa. Na verdade, a Marinha como um todo, a gente tem comissões em vários setores, e um deles é a Comissão Interna de Conservação de Energia, que é a CICE. Então, a gente busca essa melhoria. Então, a base hoje ela tem um consumo muito alto de energia. E de 2016 para 2017, com algumas ações simples, a gente já teve uma redução de 10% a 11%. Isso, na nossa conta, no que a gente paga, é muito alto. A gente paga quase R$400 mil por mês em consumo de energia. Você tem uma redução de 10% disso. E eu falo 10% do valor, porque se você for olhar em consumo de energia, isso é muito mais do que os 10%. E com ações simples. A luz que você apaga, a Marinha não paga, então todo interruptor a gente tem isso pregado. E outra coisa é o simples ar-condicionado, lembrando que você falou. Hoje, para qualquer aquisição de ar-condicionado dentro do complexo, a gente tem que passar antes por um setor específico que vai falar, olha, esse é o tipo de ar-condicionado ideal para a sua sala. Eu não compro um ar-condicionado de 60 mil BTUs para uma sala que é de 24. E a gente tinha um problema sério com isso. Então, o consumo de energia vem, a cada período, baixando mais por essas ações simples e que a gente tenta sempre passar. Eu quis colocar isso porque, às vezes, é uma coisa que ninguém se preocupa. Eu não me preocupo qual tipo de ar-condicionado que eu tenho que colocar. Eu quero estar num ambiente com um clima agradável. Mas para que eu vou colocar 18 graus e vou usar um casaco se lá fora está Rio 40 graus? Então, a gente tem que ter essa consciência. Pode passar para a próxima foto? Que aí falar sobre a base, eu acho que é melhor visualizando o nosso complexo. Eu falo complexo naval da Ponta da Armação, porque a base de hidrografia da Marinha Niterói, ela está dentro de um complexo com demais OMs, organizações militares, que é a Diretoria de Hidrografia e Navegação, o CHM, que é o Centro de Hidrografia, o Grupamento de Navios e o CAMERRE, que é o Sinalizações Náuticas. Então, nós temos 5 organizações militares dentro desse complexo, que tem uma área de 454 mil metros quadrados, é uma área bem grande no centro de Niterói, e metade dessa área, a imagem não deu para visualizar muito bem, mas metade dessa área é a área verde, que é uma área que a gente tem uma preocupação constante em manter o reflorestamento dessa área. Em 2007, 2009, a gente tinha 100% da área revegetada, e por constantes incêndios que a gente tem da própria população, da comunidade do entorno, a gente teve 100% da área perdida. E a gente vem, através de medidas compensatórias, melhorando essa área. Então, hoje a gente tem aproximadamente 8 hectares de área que não tem vegetação, é apenas capim. Então, a gente tem uma prioridade de sempre estar trazendo todas as medidas compensatórias dentro do município de Niterói, através de parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente, com o próprio INEA. Então, tudo aquilo que a gente tenta de reflorestamento, a gente tenta aplicar dentro do nosso morro para poder melhorar a qualidade de vida. Eu vou mostrar mais para frente alguns impactos que essa falta do reflorestamento dentro da área da Marinha traz na própria comunidade, que é quem coloca
o fogo. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre o nosso sistema de gestão ambiental. Ele é desde 2007, foi implementado o sistema de gestão ambiental dentro da base de hidrografia, justamente como uma obrigação, uma necessidade que a própria Marinha teve, né? A DPC ela tem as normas técnicas que a gente tem dentro da área ambiental, que tem que ser seguidas. Então, toda vez que surge alguma legislação específica, uma legislação federal e estadual, a gente sempre tem uma atualização das nossas normas, que às vezes são mais rígidas ainda, para a gente tentar sempre cumprir tudo aquilo que é determinado por qualquer legislação, desde federal, estadual, como municipal. Eu, como engenheiro ambiental, eu tenho essa preocupação, mas eu visualizo que eu embarquei em 2014 na base de hidrografia, eu visualizo que essa preocupação já era mesmo daqueles oficiais ou praças que trabalhavam no setor de meio ambiente, que não tinham informações técnicas da área, porque eles tinham um embasamento, que são essas normas, tudo aquilo. A gente sempre brinca que na Marinha tudo está escrito, e isso é importante, porque eu tenho hoje um histórico de tudo que eu tenho dos 10 anos de coleta seletiva dentro da base de hidrografia, porque essas pessoas têm uma base documental para se basear. Então, eu tenho um roteiro a ser seguido, e qualquer pessoa hoje, se eu sair da base de hidrografia, por qualquer necessidade, quem assumir o meu lugar, mesmo que não seja da área ambiental, vai conseguir dar continuidade em todas as ações que nós fizemos durante esses 10 anos de implementação do sistema de gestão ambiental dentro da base de hidrografia. Então, vou falar um pouquinho sobre o sistema de gestão ambiental, coleta seletiva, o reflorestamento e essa obra de contenção de blocos rochosos que tem interferência direta no reflorestamento. Nós temos uma política ambiental que ela tem que ser seguida. Então, eu sempre, hoje, em todos os setores da base, tenho empregado em todo o quadro de aviso a política ambiental, porque todo mundo tem que ter conhecimento sobre isso, e a gente tem meios de facilidade de atingir as demais OMs do complexo, através do nosso plano do dia, que todo militar tem a obrigação de ler diariamente o que é destinado no plano do dia, e a gente sempre coloca informações referentes ao meio ambiente, que é justamente para poder trazer informações ainda maiores sobre o que está acontecendo dentro do complexo. É uma área muito grande, né? Eu falei 454 mil metros quadrados, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo na organização militar que está ao lado. Então, essa proximidade através dos meios de comunicação interna que nós temos é muito importante para a gente. Então, principalmente como a parte de educação ambiental. Se eu não levar as informações do que está sendo feito e as necessidades para toda a comunidade que está inserida dentro do complexo, todos os militares e servidores civis, e até mesmo as empresas que nos prestam apoio, a gente não consegue ter um avanço e uma continuidade das ações que nós implementamos. Pode passar. Lá, a gente não, por menor que seja a ação, a gente sempre dá valor. A gente tem uma comissão de coleta seletiva solidária, que é composta por militares e servidores civis de todas as organizações militares, porque às vezes é muito fácil. A base de hidrografia, o Tenente Malaguti, é o responsável pelo setor de meio ambiente. Qualquer problema que tem, o Tenente Malaguti vai lá resolver. Mas e na minha ausência? Então, a gente tem várias comissões em vários setores, com militares de todos os setores das organizações militares pertencentes ao complexo. Para quê? Para trazer informações das atividades específicas dentro do seu setor. Eu, apesar de estar na base, eu não tenho autonomia de sair entrando em todos os demais departamentos das organizações militares para poder fazer todas as ações. Então, essa proximidade desses militares, também dos seus setores, trazendo as informações e as peculiaridades específicas dele, é importante para a gente ter uma abrangência e uma continuidade dessas informações. Aqui são imagens. A primeira é de crianças, então a gente faz dentro do complexo, naquela imagem, não deu para visualizar muito bem, mas a gente tem 2 praias dentro do nosso complexo. A gente está inserido dentro da Baía de Guanabara, então o lixo flutuante, todo mundo já conhece, é muito grande, apesar de ter tido ações para melhoria desse lixo flutuante, a gente ainda tem muita coisa. A gente limpa diariamente nossas praias e a gente retira muitos resíduos ainda, principalmente garrafa PET, que é o que é basicamente aquelas sacolas. Então, o Dia Mundial de Limpeza de Praia, a gente chama as crianças, a gente tem 2 conjuntos habitacionais dentro da nossa área, de militares e servidores civis, e além desses militares e servidores civis, a gente tenta um trabalho contínuo com a comunidade do entorno. A gente tem 2 comunidades, então a gente tenta sempre trazer uma proximidade. Por ser uma organização militar, às vezes as pessoas acham que a gente é fechado.
é só os militares que estão ali dentro, é só a gente que pode fazer alguma ação. Não, a gente tenta sempre trazer a comunidade para mostrar que a Marinha está de portas abertas e que a gente precisa do apoio delas para que as nossas ações sejam contínuas. E mostrar que o impacto é aquilo que mostrou da senhora que veio, a professora, que só vinha falar mal, né, da energia. E ela viu que a Eletrobras fazia um trabalho para ela. É a mesma coisa que a gente tenta buscar, mostrar que a Marinha também faz ações para a melhoria da própria população. Então, por isso que a gente tenta essa aproximação, que é uma das ações, dentre várias que a gente tem, que é a limpeza mundial das praias, né? A gente mostra para a criança que, apesar de estar hoje com todo o conhecimento que nós temos, a gente ainda tem pessoas que jogam lixo na rua, que vão parar no mar, que vão parar nas nossas praias. E ali do outro lado, só voltar rapidinho, naquela outra imagem, são 2 servidores civis que me procuraram e falaram: tenente, a gente tem um problema sério, que tem fumantes, e a gente tem bituca de cigarro jogada no chão, isso é feio. Eu falei: concordo. A gente tem uma ideia de fazer bitucas de cigarro com um tubo de esgoto, e vamos colocar. Hoje a gente tem espalhado esse porta-bituca em todo o complexo e a gente não vê mais bituca de cigarro no chão. É uma ação simples, mas que a gente vê que as pessoas começam a se mobilizar e a mudar a sua consciência a partir de ações pequenas. Se o cara fuma, pelo menos ele tornou um setor específico próximo à área dele, que tem uma bituca, então só vou fumar naquele local. Então, foi uma ação simples que teve uma participação desses 2 servidores civis através dessa comissão de coleta seletiva solidária. Pode passar. Uma outra ação, antes de embarcar lá em 2014, eu trabalhei justamente com a gestão de resíduos sólidos urbanos no estado de Minas Gerais. E eu vi a necessidade de que não adianta a gente fazer ações de separação dentro do meu setor se a população lá fora não faz. Não adianta o militar fazer dentro da organização militar e não fazer na sua casa. Porque em algum momento ele vai parar de fazer dentro da Marinha. Então a gente tem que ter educação que ele faça na sua casa e no seu local de trabalho. Então o ecoponto, inicialmente eu fiquei até achando que a gente não teria uma aderência muito grande, os militares não trariam de casa os seus resíduos. E na primeira semana que eu instalei esse ecoponto, que foi algo simples, porque a gente tem que trabalhar sempre, eu sempre gosto de trabalhar sem gerar nenhum custo. Então, aquilo que eu tenho disponível, eu trabalho com ele. Então, eu tenho oficinas que são subordinadas, até engraçado que é subordinado diretamente a mim. Então, eu trabalhei junto com as oficinas, a gente fez os ecopontos, instalou em alguns locais, e com uma semana a gente viu que os militares que moravam nos condomínios que estão dentro do complexo e os militares externos das suas casas, residências que não estão nesses condomínios, começaram a trazer o metal, o plástico, o óleo de cozinha. É uma coisa que a gente sempre busca, e eu vou mostrar aqui dados do quanto que a gente já direcionou para reciclagem em relação ao nosso óleo usado. E a parte de pilhas e baterias. Hoje, o dado que eu vou mostrar mais à frente, 100% dele foram de militares e servidores civis que trouxeram as suas pilhas e baterias de casa para os nossos ecopontos. Então, não é nem às vezes a geração nossa interna dentro da base de geografia, dentro do Complexo Naval da Ponta da Armação. É uma coisa que ele tem em casa e ele traz isso para a gente. E a gente mostra para ele que a gente tem ações para poder trabalhar ao máximo isso. Hoje a gente trabalha com 2 cooperativas. Desde 2007 a gente tem trabalhado sempre com o apoio das cooperativas. Nessa gestão compartilhada, não adianta só eu fazer e mandar, às vezes, para um local que não tem uma destinação adequada. Então, a gente trabalha sempre com o apoio das cooperativas e sempre visualizando aquelas cooperativas que trabalham totalmente dentro da legislação. Então, para a gente ter um termo de compromisso com as cooperativas, a gente visualiza o estatuto, o CNPJ, ver se há a parte de licença do galpão, saber para onde ela destina o seu resíduo, que isso é muito importante. A gente tem que sempre lembrar que a gente é responsável. Não basta eu dar o meu resíduo para a cooperativa e eu não tenho mais responsabilidade. Não, eu tenho responsabilidade até o processo final dele. O transporte, eu tenho que me preocupar se o caminhão está licenciado, se o motorista sabe dirigir. Então, a gente tem toda essa preocupação para poder fazer esse termo de compromisso. E aí a gente vai acompanhando, fazendo visitas. Pode passar a próxima foto. Fazendo visitas nas cooperativas, para poder a gente tentar
tem uma proximidade ainda maior e uma abrangência maior. Então, hoje a gente destina todo o nosso papel, o nosso plástico, o nosso metal, todo o nosso óleo usado hoje dentro da base de hidrografia, que é responsável pela alimentação hoje, são mais de 1.500 militares e servidores civis que a gente fornece alimentação hoje dentro do complexo, então é uma quantidade muito grande. E a gente tem essa preocupação de todo aquele resíduo que a gente gera, primeiro é reduzir essa geração e o que a gente puder encaminhar para reciclagem ou reutilizar, a gente faz. Hoje no meu setor, que tem que ser modelo, senão eu não tenho como cobrar dos outros demais setores. Então, quando eu cheguei em 2014, o meu chefe aderiu a tudo aquilo que eu venho apresentando para ele. Então, a gente hoje tem geração, é o que eu busco, falo do programa Ministério de Geração Menos Resíduo. Então, o que eu puder não gerar, toda vez que eles vão limpar minha lixeira, eu não vê nada. Mas eu não gerei nada. Eu tenho um refeitório, eu vou comer no refeitório. O que eu gero de papel aqui, em frente, do lado da impressora, tem uma caixa escrito coleta seletiva. Pratica essa ideia. Antes não tinha porque, não, eu tenho um documento sigiloso, eu não posso... tem o nome de alguém, tem um documento, eu não posso. Então, do lado da impressora, eu coloquei um triturador, não tem problema. O documento que tem alguma informação que não possa direcionar, a gente tritura e, mesmo assim, a gente pode direcionar para a coleta seletiva. Então, hoje, 100% do papel gerado dentro do meu setor é feito assim. E a gente está com um programa agora que é o Base Sustentável. Eu vou começar agora, a partir da semana que vem, em outro departamento, justamente visualizando isso. E a gente vai criar, como já tem em o departamento de gestão, que é aquela competição saudável. Então, desde 2016, o comandante Gilberto ele colocou o departamento de gestão. E o meu departamento foi campeão em 2016 e nós fomos campeões em 2017. E aí a gente, com esse pensamento, com essa competição, que eu vi que é uma competição sadia, porque a gente tem a necessidade, dentro daquele cronograma que ele estipula de informações, eu visualizei que o meu chefe, o outro oficial que trabalha comigo, as praças, começaram, olha, a gente tem que fazer dessa forma, senão a gente não vai ser o Departamento de Gestão 2018. Cadê a atualização das nossas normas? Cadê as ações externas que a gente tem que fazer? Então, a preocupação eu visualizei que é muito importante. Aí eu vou tentar trazer isso agora para o Departamento de Gestão ser também da parte sustentável. Então, um departamento sustentável para que em 2018 a gente tenha essa competição também sadia dentro da parte da sustentabilidade. Cada departamento tem sua particularidade que a gente pode trazer e melhorar dentro daquele ambiente a parte de sustentabilidade. Uma outra ação importante que nós fizemos com a comunidade externa, por ter duas... Só volta, né? Como a gente tem que trabalhar sempre com a parte de parcerias, porque às vezes a gente falta... pessoas específicas para poder fazer determinadas situações de capacitações técnicas. Então, a gente busca sempre a parceria e a Prefeitura, lá de Niterói, a Defesa Civil, é uma das nossas parceiras. Como a gente tem uma área de morro e a gente tem uma preocupação com a parte de deslizamento, que a gente tem vários blocos rochosos, a gente já teve um problema em 2010, teve uma forte chuva, então a Marinha ela vem buscando e agora, esse ano de 2017, a gente iniciou um projeto para poder fazer a contenção desses blocos rochosos. Mas não adianta a gente fazer só a contenção. O reflorestamento também é importante na área do morro para diminuir essa área de acidentes referentes à comunidade. E o principal impacto gerado por qualquer tipo de ação do Morro da Armação, que é o nome que a gente dá para a nossa área verde, é diretamente na comunidade, não é às vezes nem interferência direta na Marinha, porque a área de maior risco nossa é de estacionamento. No estacionamento, basicamente, a movimentação de pessoas é quase zero. Deixei o carro, só pego no final do dia. E nas casas, não. Sempre tem alguém na casa durante todo o dia. Então, a gente trouxe essa preocupação, capacitou tanto os militares e servidores civis do Complexo Naval da Ponta da Armação, como as comunidades, as duas comunidades que têm interferência no morro. Então, hoje, a Defesa Civil tem essas pessoas, qualquer ação de imediata, tem chuva forte, tem a parte de incêndio, ele tem as pessoas específicas que foram capacitadas durante uma semana, a gente trouxe essas pessoas para dentro da área da Marinha, fez essa capacitação, e hoje são agentes que podem levar essas informações para a comunidade como um todo, e mostrar que essa aproximação com a gente, ela é bem-vinda, né? Ela é benéfica tanto para a Marinha, como para a comunidade como um todo. Pode passar. Como eu disse, a coleta nossa ela completou 10 anos, agora em 2017, a gente já encaminhou 140 toneladas de materiais recicláveis.
ainda é pouco, a gente está melhorando. A partir de 2016, com o Ecoponto, a gente já começou a dar uma melhoria referente a isso. Com essa parte do departamento sustentável, a gente vai melhorar também a parte de coleta dentro dos departamentos, isso a gente vai ampliar para as demais OMs, inclusive para os navios, que a gente já tem uma ação dentro do próprio navio com a parte de separação desse material. O navio já faz isso, a gente tem que melhorar a nossa logística para poder ter essa continuidade. Não adianta a gente separar. Ontem eu estava no aeroporto lá no Rio e vendo, todo aeroporto tem lá os coletores para papel, plástico, vidro, metal, resíduo não reciclável. E eu fiquei olhando a mulher que estava coletando. Falei, ela não vai jogar tudo na mesma sacola. E ela estava fazendo isso. Ela pegou e foi jogando na lixeira. Então, não adianta eu fazer uma ação, colocar coletores, que às vezes eles me procuram e falam, por que a gente não coloca coletor no complexo inteiro? Eu falei, um passo de cada vez. Se eu colocar coletores no complexo inteiro, eu vou ter que criar uma logística de coletar separadamente no complexo inteiro. E hoje eu não tenho isso. Eu não tenho essa capacidade. Então, não adianta eu colocar o carro na frente dos bois, a carroça na frente dos bois. Então, eu tenho que dar um passo de cada vez. Às vezes são ações mínimas, pequenas, mas tem que ser efetivas e para que tenha uma continuidade. Não adianta eu tentar fazer uma coisa que tem uma visibilidade muito grande e que eu não consiga dar andamento nela. Para eu ter a mudança de hábito de uma pessoa hoje, a gente sabe que todo mundo está aqui trabalhando, às vezes, na área ambiental, sabe que é muito difícil. Mas se eu mudo a percepção dela hoje e amanhã eu mostro para ela que eu não tenho como manter aquilo que eu pedi para que ela fizesse, vai ser muito pior eu voltar a falar com ela e pedir novamente a mesma coisa. Então, a gente tem ações simples, pequenas hoje dentro da base, mas são ações que estão tendo continuidade. A gente tem uma efetividade já de 10 anos de dados históricos, então a gente mostra que a gente tem um certo empenho em manter isso. Mais de 16 mil litros de óleo usado, que antes acabava indo para o ralo, ia para o nosso esgoto, a gente tinha um impacto muito maior. Então, hoje, 100% do óleo usado hoje na cozinha do complexo da base, que é responsável pelo nosso rancho, ele é reciclado. Antes, às vezes, não tinha, porque eu tenho a preocupação, a cooperativa que está fazendo o meu apoio, ela tem a capacidade de reciclar esse material? Dessas duas cooperativas, apenas uma consegue coletar a pilha e bateria e mandar para uma empresa que tem uma destinação ambientalmente correta. Então, apesar de ter, a cada 3 meses, cada uma faz a coleta, a pilha e bateria eu só entrego para uma. E é de comum acordo, olha, não vou entregar para você porque você não tem uma empresa específica para reciclar esse material. Então, a gente não adianta eu ter uma cooperativa e ficar mandando todo o material para ela, ter dados lindos e saber que, no final, o impacto está acontecendo do mesmo jeito. Então, a gente tem essa preocupação. E mais de 400 quilos de pilhas e baterias. É muita pilha. Então, e é basicamente ações dos militares e servidores civis que trazem esse material para casa. Ou, às vezes, quando eu estou passando, me entrega, Malaguti, toma aqui, coloca lá no ponto. Então, é uma ação simples que a gente está fazendo, que tem dados mostrado que a população dentro do complexo, os militares e servidores civis, tem aderido. Aqui é uma visita, nós fazemos visitas inopinadas, como dizendo, nas cooperativas, para realmente chegar lá e ver o que está acontecendo, para saber se elas realmente estão seguindo aquilo que elas colocaram para a gente no nosso termo de compromisso, para que a gente, no futuro, não seja responsabilizado estando fazendo certo. Mas a gente tem que estar sempre procurando saber se aquela empresa, no caso as cooperativas, está fazendo aquilo que a gente tem a preocupação. Eu sou responsável pela área ambiental, a gente tem navios. O navio, ele tem a parte de abastecimento, ele tem geração de resíduos, então eu tenho uma preocupação muito grande referente a isso. Toda ação eu estou lá presente, fico o dia inteiro presente referente a isso, porque eu sei que qualquer coisa eu tenho que estar ali para poder ter uma ação imediata. Então, é essa a preocupação que a gente sempre tem. E não adianta, às vezes, eu fazer ação, eu colocar os dados, se eu não tenho, às vezes, quem me fiscaliza. Por ser uma organização militar, às vezes a legislação ambiental não vai ter o órgão ambiental específico entrando dentro da Marinha para poder fazer alguma ação. Mas a gente tem, dentro da própria Marinha, quem nos fiscaliza. Então, no caso da DPC, ela é responsável. A gente tem um sistema de gestão ambiental. A cada 2 anos, a própria DPC faz auditorias e verifica se o meu sistema de gestão ambiental, dentro daquilo que eu coloquei, dos relatórios que eu envio da coleta seletiva no mês de abril e de outubro, que eu sou obrigado a enviar os relatórios para que ela tenha conhecimento que as ações que eu implementei estão funcionando e estão tendo continuidade.
E essa auditoria é para poder ter essa aproximação ainda maior. Olha, você precisa mudar mais nesse setor que a gente visualizou nos seus relatórios, que houve uma diminuição, houve um aumento. Então, a gente tem essa preocupação, a própria Marinha tem essa preocupação de visualizar aquilo que está sendo feito e nos cobrar. Então, a cada 2 anos, o ano passado, dezembro, foi feita a auditoria e a gente teve a renovação do nosso sistema de gestão ambiental por mais 2 anos. E a gente tem essa continuidade, né, é o que eu sempre falei, tudo está escrito. Então, a gente escreve tudo realmente, relata, porque qualquer pessoa dentro da organização militar tem que ter a capacidade de desenvolver. Não é um agente X que é responsável, que somente ele faz. Não, todos nós fazemos. Pode passar. E a outra parte, não sei se eu já estou, no meu tempo já está... Só para finalizar, que é a parte do reflorestamento. Como é uma parte cara, não adianta eu simplesmente ir lá e plantar a muda, eu tenho que acompanhá-la para o crescimento, porque plantar é algo simples, eu conseguiria pegar mudas e plantar todo o morro. Mas aí, às vezes, sem um período de chuva, sem um controle de formigas, eu ia perder todas as mudas. Então, eu tenho esse acompanhamento e isso é caro. E a Marinha, hoje, às vezes, a gente não tem a capacidade de estar desenvolvendo ações ainda específicas voltadas para isso. Mas, para a gente não parar de desenvolver essas ações, a gente tem essa parceria com todos os agentes dentro do município, secretaria, INEA, né, para poder fazer essa parte de compensação. E a gente tem hoje, no ano de 2014, foi finalizada uma parceria e a gente plantou 4 hectares de área. E as mudas vingaram, já estão mudas maiores do que eu aqui. Então, porque teve um acompanhamento durante 3 anos da empresa. A gente sempre, quando libera a área para plantio, para qualquer empresa, a gente busca saber como é que é a empresa, porque a gente já conhece que teve empresas que plantaram, ficaram 1 ano e não acompanharam os demais, e a gente perdeu todas as mudas. Então, a gente tem essa preocupação. Pode passar para finalizar. Por quê? A gente está fazendo hoje, nesse cenário que a gente tem hoje do Brasil, em questão econômica, a gente está fazendo um investimento de quase 4 milhões dentro da área do morro para a contenção dos blocos rochosos. Por quê? Esses blocos rochosos podem trazer interferências justamente para a comunidade que vive no entorno da Marinha. Então, a gente está gastando um dinheiro muito grande, mas a gente precisa do apoio da comunidade. Por quê? Se eu fizer o plantio da árvore, ter um reflorestamento e ele continuar colocando fogo, a gente vai ter, às vezes, mesmo tendo essas medidas implementadas hoje, futuramente a gente pode ter, às vezes, alguma ação que traga um prejuízo para a população. Então, a gente tem essa necessidade de trazer a população e o que a gente vai fazer? Pode passar. Pode passar, para finalizar. Meus 2 minutos já esgotaram, né? Não deu para visualizar muito bem, mas acompanhando aquilo que alguns colegas falaram aqui, é sobre a trilha ecológica. Então, o que a gente está trazendo à comunidade eu capacitei eles com a Defesa Civil, então eles estão aptos, sabem quais são os riscos que o morro traz hoje para eles. Eu tenho hoje a ação da Marinha fazendo ações de geotecnia dentro da área, para a contenção desses blocos rochosos, tem um reflorestamento, mas aí eu tenho que trazer a população, a comunidade, para fazer uma trilha ecológica e mostrar para ela, olha, eu fiz essa ação de contenção dos blocos rochosos, está aqui a ação, o que foi gasto, como foi feito, está aqui a muda que nós plantamos e a gente precisa que vocês, que moram no entorno, conservem isso, porque isso é benéfico para vocês. Vai trazer benefícios para vocês. Se a gente deixar isso acabar, o que vai ser, o impacto gerado não vai ser às vezes na Marinha, porque a gente vai ter um problema às vezes no estacionamento, o problema vai ser nas suas casas. Então, é essa ação que a gente está tentando trazer, sempre trazer essa proximidade da comunidade e ter as ações, mesmo que pequenas, que sejam efetivas. Então, é isso que eu queria trazer, é algo pequeno que a gente está fazendo ainda dentro do complexo, mas que a gente tem uma necessidade sempre de ampliação e estar aqui hoje, né, demonstrando o que a gente faz dentro da base de geografia é uma forma de mostrar que a gente está aberto sempre a parcerias, né, a conhecimentos novos que todos os senhores e senhoras estão aqui presentes possam nos enviar e mostrar o que a gente pode fazer ainda para poder ter uma melhora sempre contínua. É o que eu queria falar para todos os senhores e senhoras. Obrigado.